Temos falado nas últimas semanas sobre como Jesus ele é admirável, como ele é maravilhoso, e o que tem sido o foco é a humildade de Jesus. E hoje eu gostaria de falar nisso numa outra dimensão, um pouco mais, porque não existe como a gente experimentar a presença de Deus na nossa vida sem a gente entender o que significa ser manso e humilde de coração. Então hoje vamos falar sobre Jesus, aquele que é manso e humilde de coração. Jesus é ele é o manso, ele é o humilde de coração. E eu quero, a exemplo da gente entender isso, olhar para João capítulo 13. João capítulo 13 é mais ou menos assim. Imagina uma situação. Imagina se você tivesse que deixar uma última mensagem às pessoas que você mais ama. Se você tivesse que deixar uma última mensagem às pessoas que você mais ama, se você soubesse que você fosse partir. Imagina uma situação difícil, né? Mas esse é o ponto. João 13, Jesus sabe que ele vai voltar para o Pai. Ele não vai ficar mais aqui. Os discípulos não entendem direito, mas Jesus sabe disso. Imagina se você tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas que você mais ama, e ela tinha que ter um significado tal que eles jamais se esqueceriam. Não é? A coisa mais importante que você teria a dizer para as pessoas mais importantes da sua vida. É isso que está acontecendo aqui em João capítulo 13. Então vamos ler. João capítulo 13, versículo 1 diz: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Ou seja, esse amou até o fim, no original significa, e ele ia mostrar a eles a plenitude do seu amor. Então o texto está dizendo, olha, Jesus, ele sabe que tinha chegado a hora. Ele sabe que naquele momento ele iria, depois de algumas horas, ele estaria preso, ele seria crucificado, e ele sabe que ele não voltaria. Ele voltaria, lógico, ia ressuscitar, ia estar aqui 40 dias, mas seria um momento diferente agora. Então Jesus ele vai deixar uma última mensagem. Só que além disso, além de ser este momento, olha o que diz o versículo 2. Diz que estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus. Ou seja, esse é o segundo ponto. Jesus já sabe disso também. João está contando aqui, João conta dos sentimentos de Jesus. Nesse momento João não sabe, obviamente naquele momento João estava lá, mas não sabia, ninguém entendeu quem era Judas, mas Jesus fala, é aquele que eu der o pão molhado, então João sabia que era Judas, que iria traí-lo, e Jesus sabe disso. Você imagina, é um momento crítico, Jesus sabe que vai ser traído, e no versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Então você veja aqui, né, que Jesus também sabe que ele tem toda a autoridade, ele sabe quem ele é. E agora, imagina, eu fico pensando, se você tivesse toda a autoridade, todo o poder, fosse filho do Deus Todo-Poderoso, soubesse todas estas coisas, que você ia ser traído, qual seria a sua reação? Você imagina que nesse momento, né, o que é que a gente faria? Jesus fez algo surpreendente. Jesus, nesse momento, dessa situação tensa, sabendo que ele iria voltar para o Pai, que ele tinha que amar os seus discípulos até o fim, e estava ali entre aqueles 12, aquela pessoa que Jesus confiou muito, confiou até as finanças do grupo, não é? Que o Judas cuidava da bolsa, ele que cuidava do dinheiro. Jesus tinha dado uma posição de honra para esse Judas, que era traidor. E o que faz Jesus? Versículo 4. Jesus, então, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Então você imagina, Jesus tira a vestimenta dele, aquela vestimenta que eles usavam tudo, a túnica, e ele põe uma toalha. Então ele está... A gente vê as fotos, Jesus está ali, sempre vestido, mas ele não estava vestido, estava só com uma toalha mesmo, como um escravo. E ele foi lavar os pés dos discípulos, derramou água na bacia,
e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava na cintura. E quando Jesus chegou a Simão, esse lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Do tipo, o Senhor? E Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas um dia você vai entender. Então, Simão fala: lavar os meus pés? Não. Eu acho que eu também falaria a mesma coisa. Imagina, o Senhor é o mestre, o Senhor é maior, o Senhor tem a mais alta patente aqui. Quando que um líder, quando que um rabi, um mestre, iria lavar pés sujos de discípulos? Nunca. Lavar os meus pés? De jeito nenhum. E Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo. Aí Pedro já falou: não, Senhor, tudo bem, então lava as mãos, a cabeça, não somente os pés. Esse é o Pedro, né? E Jesus falou uma coisa tão tremenda. Ele falou: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Então Jesus está ali e ele vai lavar os pés de Judas. Você entende? Ele vai lavar os pés de Judas. Não sei se ele já tinha, quando chegou em Pedro, já tinha lavado de Judas ou não. A gente não sabe. Mas ele lavou. Então você imagina a situação. Eu achei essa foto aqui, de Jesus lavando os pés. E eu fiquei pensando, imagina se esse é o Judas. Tem uma outra foto também que eu encontrei, que Jesus está lavando com a cabeça baixa e ele está olhando com aqueles olhos. Você já imaginou, você faria isso? Você lavaria os pés daquele que vai entregar você por dinheiro? Jesus está lavando os pés. O diabo está dizendo: agora eu vou acabar com você, eu vou destruir você, você vai morrer. O traidor está ali. Jesus está lavando os pés de Pedro, que ia negá-lo 3 vezes. E Judas, que ia traí-lo, nunca mais voltar. Está lavando os pés daqueles que iam abandoná-lo, e ele está lavando os pés. A hora mais difícil havia chegado, ele estava ali. E Jesus escolhe o caminho da humildade. Na hora que o inimigo pensa que vai colocar Jesus para baixo, ele se abaixa. E lava os pés. Os discípulos jamais esqueceriam disto. Da última reunião com eles, onde ele falou: este aqui é o meu corpo, este aqui é o meu sangue, pegando o pão e o cálice. E quando ele lava os pés, eles jamais esqueceriam. Jesus deixa a mensagem final marcada. Jesus deixa claro quem ele é. Ele é o mestre, ele é o Senhor. Ele lava os pés, inclusive dos inimigos. Embora ele tivesse autoridade para fazer o que ele quisesse, ele, mais uma vez, se humilha a si mesmo e serve. Estava lá, o Judas já encapetado, queria entregar o lugar de Jesus quando ele estaria sozinho, quando não teria multidão, onde os caras poderiam agir. E Jesus faz isto conscientemente. A humildade, você sabe, nós temos falado, não tem nada a ver com ser pobre, coitado. Humilde não é ter dinheiro. Você pode ter muito dinheiro e não ser humilde, você pode ter dinheiro nenhum e não ser humilde. Tem orgulhoso rico e pobre, tem humilde rico e pobre. Humildade é uma coisa do coração, é uma disposição do coração em reconhecer que a forma como Deus lida com você é a melhor e você não resiste a Deus. Isso é ser humilde, é confiar absolutamente em Deus para tudo e não na sua própria capacidade, não no seu próprio conhecimento. Essa questão de humildade se reflete aí em Jesus. O texto de Filipenses diz como é que ele agia. Por que nós estamos falando nisto? Porque, veja, Jesus é o homem, é o modelo de homem que
que Deus, o Pai, nos destinou para ser. É alguém que é filho, tem a herança, tem autoridade, tem poder, mas não se orgulha disto. Usa isto para abençoar a outros. Olha o Filipenses 2,5 que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, lá na eternidade, tendo toda a glória, ele se humilha para ser um homem, um ser humano, como qualquer outro. Bom, menos até que outros, porque ele nasce numa cidade pobre, numa família pobre. Ele nasce num lugar que ninguém quer nascer. Ele mora, na verdade, ele nasce em Belém, né, para cumprir a profecia, mas ele mora em Nazaré. O pessoal pensa que ele é de Nazaré. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Veja que não é que ele foi humilhado, ele escolhe o caminho da humildade. E foi obediente até a morte de cruz. Então existe uma questão, a humildade e a obediência estão muito ligadas. Mas não é essa a humildade de humilhar-se, né? Como alguns fazem, ai, coitado de mim, aquela autocompaixão, esse orgulho. Autocompaixão é um orgulho disfarçado. Uma das maiores formas de orgulho é a pena de si mesmo. Quem tem pena muito de si mesmo tem um orgulho que, nossa, meu Deus, uma fortaleza. Então, Deus o exaltou à mais alta posição. Por quê? Porque ele escolheu se humilhar. E deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse texto diz sobre Jesus: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E Jesus aqui é o exemplo da humildade, mas a nossa cultura é baseada na arrogância, é baseada no orgulho, não é verdade? Você lê os noticiários, o que você vê? É culpa desse, é culpa daquele, não fui eu, e um acusa o outro, a culpa é do executivo, do legislativo, do judiciário, de fulano, do ciclano. Ninguém é culpado, todo mundo é bom, é aquela arrogância, não é? Todo mundo procurando honra, e Jesus dizia: eu não aceito honra dos homens. Não existe humildade, todo mundo procura a própria exaltação, mas aqui você vê Jesus procurando respostas no Senhor. Então, o que acontece? Como falamos semana passada, não é? O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. E você começa a perceber que Deus dá atenção aos humildes. Deus presta atenção naquele que se humilha, naquele que diz: eu vou fazer a tua vontade, eu vou deixar de seguir os meus caminhos, eu vou atentar para o que o Senhor considera importante. Isso é uma questão de humildade. É preciso ser muito mais forte para ser humilde do que para ser orgulhoso. Orgulhoso qualquer um pode ser, para ser humilde é necessário arrependimento, uma força, uma determinação que diz: eu quero fazer uma escolha diferente. E Deus aprecia tanto a humildade que se você ver no Antigo Testamento, um dos piores reis que já existiu era Acabe, marido de Jezabel, uma bruxa feiticeira que mandou matar muita gente, mandou matar os profetas de Deus. Naquela época ficou só Elias, né? Foi naquela época que Elias e os adoradores de Baal, né, lá no Monte Carmelo e tudo, foi naquela situação, aquela seca, não chovia. E Deus falou: eu vou executar um juízo contra a casa de Acabe. Você sabe que no Antigo Testamento Deus executa juízo, não é verdade ali? No Novo Testamento, estamos na época da graça, Deus está sendo misericordioso, porque Jesus agora é o caminho para todos se salvarem, não é? E quando ele executar juízo, aí vai ser complicado mesmo, né? Estamos aí na segunda vinda, estamos aí no cumprimento da profecia de Apocalipse. Mas no Antigo Testamento você está lá e Deus fala: Elias, vai e avisa o Acabe que eu vou acabar com a raça dele, com a família. E deu uma palavra dura. Então, o Elias vai e dá essa palavra dura. Não vou ler tudo aqui, não temos tempo. Mas quando o Acabe ouve isso, ele faz uma coisa interessante, que está em 1 Reis 21, 27. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes,
vestiu-se de pano de saco e jejuou. E passou a dormir sob pano de saco e agia com mansidão. Então o Acabe mudou de atitude. O rei mau, hein? E então a palavra do Senhor veio a Elias de novo. E olha que Deus falou: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Gente, olha, é Deus que chama Elias e fala: Elias, eu falei lá que eu ia acabar com a raça do Acabe, mas você viu que ele se humilhou? Você viu que ele se humilhou diante de mim? Elias falou: ai meu Deus. Deus falou: você vai lá, visto que ele se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Deus falou: eu vou ter misericórdia. Sabe por quê? Porque é humildade. Quando a gente se humilha diante de Deus, Ele olha e concede graça. Deus dá graça. Ele foi capaz de conceder favor a um rei que não merecia nada. A um dos piores reis que já existiram. Deus falou: você viu, ele se humilhou. Quanto mais o Senhor não vai atentar para os filhos dele, que se humilham diante dele e falam: pai, eu errei, eu pisei na bola, não tenho conseguido, preciso de ti. Quanto mais, por isso que a humildade nos torna irresistíveis para o Senhor. Estava meditando essa semana nisto, lendo um livro sobre humildade, a beleza da santidade, do Andrew Murray. Andrew Murray é um livro muito antigo, pequeno. Eu estava meditando dizendo: é verdade, olha, quando a gente se humilha, a gente de certa forma, não tem como Deus não olhar para nós. É a mulher que dá as 2 moedinhas, está lá, ela se humilha. É aquele que se arrepende, Deus está lá olhando. A humildade nos aproxima, porque Deus concede graça àqueles que se humilham. Então, gente, o que acontece? A questão da gente, o verdadeiro evangelho que transforma o coração, que nos dá um novo coração, ele também nos dá a graça de nós sermos humildes como Jesus é. Só que a humildade não é uma coisa que você ganha, não é uma coisa assim automática, sabe? A humildade é algo que a gente precisa pedir a Deus desenvolver. Mas a humildade, ela avança conforme nós reconhecemos o orgulho que está em nós. Quando nós reconhecemos que a gente tem áreas da nossa vida que a gente fala: não, aqui o senhor pode deixar comigo, eu estou cuidando. Isso aqui é meu, isso aqui, não, tranquilo, isso aqui eu estou cuidando. Mas Ele é o Senhor. Mas Ele é o Senhor, mas o Espírito Santo, ele não domina a gente, Ele não controla. O Espírito Santo, Ele guia. Qual a diferença entre um guia, alguém que guia você, e alguém que oprime você? Aquele que guia vai na frente dizendo: vem por aqui, eu sei o caminho. Aquele que controla, ele amarra você e puxa, ou então ele te chicoteia de trás dizendo: é por ali. O diabo faz isto. Mas o Espírito de Deus não. O Espírito de Deus, ele guia. Ele fala mansamente. O Senhor te guiará continuamente. Não diz o Senhor te controlará continuamente. Jesus e o reino de Deus não é baseado em controle, não é baseado em manipulação, é baseado no amor, é baseado na rendição, na adoração, no amor. Ou seja, você me segue porque você me ama. Jesus não ficava implorando para ninguém seguir. Ele dizia: eu vou por aqui. As religiões, sim, não, você tem que fazer como eu quero, tem que fazer como eu mando, aqui faz assim. Mas Jesus não, ele falou: eu tenho um caminho, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Você quer ir comigo, então me segue. Só que vai te custar muita coisa, você vai ter que renunciar a muitas coisas para ser meu discípulo. Porque se você não puder renunciar a tudo por amor de mim, você não vai conseguir ser meu discípulo. Precisa de humildade para isso. Por isso que o jovem rico não consegue, o pessoal que queria enterrar pai e mãe, queria fazer negócios, esse pessoal não consegue. Então a humildade é um grande desafio da vida cristã. Quando a gente diz, quando Paulo fala: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: eu não escolho mais fazer a minha vontade. Os meus planos, eu morri para mim mesmo. Porque a vontade dele é melhor. Ele sabe o que é melhor para mim. Os planos dele são incontáveis.
Quando Deus fala que os planos são incontáveis, no texto do Salmo 139, Ele está dizendo, mesmo que você faça muita besteira, eu consigo consertar todas elas quando você se volta para mim. Porque eu tenho muitos planos, meus pensamentos sobre você são maravilhosos. Mesmo que você tenha entortado toda a sua vida, o Senhor fala, se você me seguir, eu conserto para você. Mas a humildade é a gente confiar nele, não é? A humildade é a única coisa. A humildade é o solo onde a graça floresce. Graça, ela só dá frutos no solo da humildade. Graça não prospera no solo do orgulho. Então, a humildade é permitir que Ele seja em nós. Como nós cantamos, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Isso precisa a humildade, aquele sentimento. E o Andrew Murray diz no seu livro, uma frase eu coloquei aqui, toda falta de amor, toda indiferença, toda falta de compaixão pelas fraquezas dos outros, todo julgamento, toda palavra dura e precipitada, que costuma ser dito sob argumento, eu sou franco, eu sou honesto, falo na cara, não é palavra dura. Todas as manifestações de ira, de falta de sensibilidade, de irritação, todos os sentimentos de amargura, de desavença, de falta de perdão, não é? Tem raiz em nada mais do que no orgulho. Porque o orgulho sempre busca a si mesmo. Eu. É o ego, é o eu. Por isso eu gosto tanto daquela música que diz, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, o ego. É Cristo que vive em mim, e Cristo é humilde. E rapidamente eu queria dizer para você, algo que também tem sido um desafio para mim. O que significa ser humilde? O que é que significa ter um coração manso e humilde, que nem Jesus falou? Tem algumas coisas que a gente pode saber como anda a humildade. O campo de trigo sempre nos lembra. Falei isso semana passada, né? Jesus falou, contou uma parábola uma vez dizendo que ele tinha plantado trigo, mas veio um inimigo e semeou joio. Falou, vamos arrancar. Falou, não. Agora a planta está pequena, você não sabe o que é joio, o que é trigo, eles são quase a mesma coisa. Espera a colheita. Por quê? Porque quando amadurece, o trigo se inclina pelo peso dos frutos e o joio fica retão. Aí você vai e corta o joio, que ele está lá parecendo todo empinado, porque ele não se dobra. Joio não se humilha. Joio não se humilha. Aí você corta e põe no lixo, queima. Aí você recolhe o trigo nos celeiros do meu Pai. O humilde de coração tem uma vida de oração. O humilde de oração tem uma vida, o humilde de coração tem uma vida de oração. Não orar é o ápice da arrogância. É dizer, está tudo bem, eu não preciso. Ou então você diz assim, eu nem preciso falar, Deus já sabe que eu preciso. Isso é arrogância. Como se ele fosse obrigado a atender alguma coisa. Nós somos o barro e ele é o oleiro. Como diz a W. Tozer, se o barro não se render totalmente, o oleiro nada pode fazer. Imagina um barro que não cede à mão do oleiro. O que ele vai fazer com esse barro que não cede à mão dele? Ele vai pegar esse barro e vai jogar no lixo. Vai pegar um barro que ele possa moldar e fazer um lindo vaso. Então, se nós somos humilde de coração, Jesus, a primeira coisa que ele fazia era orar. A gente vai buscar Deus em primeiro lugar, vai orar, dizer, preciso de ti. A segunda coisa é que o humilde de coração ora. A segunda coisa é que o humilde de coração é ensinável. Sabe, a pior coisa é quando alguém fala, tudo bem, não preciso da sua opinião. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Sabe, o humilde de coração ele é ensinável, ele se importa com a opinião das outras pessoas. Não é que ele se deixa controlar, mas ele se importa. Ele respeita as outras pessoas. Se alguém faz uma crítica, ele fala, será que não é mesmo verdade? Será que não é por aí?
ele não fica endurecido. Não é aquele cara que faz tudo porque, como eu sei, eu vou fazer. O humilde de coração, ele é ensinável. O humilde de coração reconhece seus erros e ouve críticas sem se defender. Os orgulhosos, quando eles são criticados ou fazem alguma observação negativa, eles já começam a se justificar, porque não é bem assim, porque eu pensei aquilo. É assim, não é que eles estavam errados, eles tinham uma outra visão das coisas. Eu sei como é que é, porque a minha mulher me confrontou muito sobre isso. Porque, afinal de contas, a gente fica sempre procurando estar certo. E sabe, o humilde de coração reconhece os seus erros, ele reconhece que ele não precisa saber tudo. E mesmo quando criticam ele e estava errado, ele também não fica naquela de fazer braço de ferro, sabe? O humilde de coração reconhece os seus erros e ouve críticas, sem ficar se defendendo, sem ficar justificando. O humilde de coração se alegra com o sucesso do outro. Isso é um negócio muito interessante, sabe? Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu fui ordenado pastor, eu lembro que eu nem queria ser ordenado pastor, eu estava questionando até o próprio Carlos Alberto e tudo e tal. E quando eu fui questionar de novo, o senhor falou comigo, então, você está questionando a ele ou você está questionando a mim? Ele falou, tá bom, senhor. O que é mais difícil para você? Eu falei, é mais difícil ser pastor, muito mais difícil. Eu falei, então, ele falou, tá bom. Mas eu lembro que quando eu fui ordenado pastor e as pessoas vieram cumprimentar tudo, teve umas 2 pessoas que eram meus amigos, não conseguiram me cumprimentar. Eles eram meus amigos, eles estavam sempre comigo, então a gente pensava, né? Não conseguiu me cumprimentar, sabe por quê? Porque tudo que ele mais queria era ser pastor. E eu, um cara desconhecido, de bastidor, que não parecia, nunca falava em público, nada. Sou ordenado pastor. Como diz o Carlos Alberto, né? Pastor é o que ele faz, não é porque ele fala, deixa ele falar. E eu lembro que foi muito difícil. Depois ele me cumprimentou, Deus levou ele à maturidade, né? Os 2 se tornaram pastores, mas naquele dia foi difícil, porque eu fiquei pensando, puxa, fiquei chateado, mas, sabe, eu também me lembro de quando algumas vezes outras pessoas tiveram sucesso naquilo que eu queria ter sucesso, eu fiquei assim, puxa, eu queria tanto isso, mas por que Deus deu para o outro e não deu para mim? Se você tem dificuldade de se alegrar com o sucesso do outro, precisamos pedir, Senhor, eu preciso de um coração humilde. Estou falando isso aqui tudo, gente, não é por pesquisa, não é por experiência, são coisas que acontecem com a gente. E outra coisa, assim, não é somente se alegrar com o sucesso do outro, sabe? Há muitos anos atrás o Senhor falou para mim, se você quer ver eu operar maravilhas, trabalhe para o sucesso do outro. E se você quer ver Deus operar, procura alguém para você ajudar. Procura alguém para você investir, ajudar ele a ter sucesso. Sabe, eu admiro o Edson Palumbo que estava falando aqui, porque ele é um cara, sabe, que trabalha para os outros terem sucesso. Ele gosta, ele está aqui e tudo. Se tiver que falar, ele fala, mas ele trabalha para os outros terem sucesso. Muita gente aqui, muitos aqui nessa comunidade assim. Jesus está olhando para dizer para você falando, rapaz, eu estou te vendo, eu estou vendo você. Eu lembro muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, e tinha um cara que não gostava de mim. Não gostava é um termo assim, né, bonzinho. Ele me odiava mesmo. E eu era meio... Realmente era... A Marisa me escovou, agora estou bem melhor e tudo, né? Mas assim, eu era meio direto, né? Assim, não era mal intencionado, mas... Eu vi uma coisa errada e falava, cara, isso aqui está errado, nossa, está fazendo uma besteira. Eu achava que isso não ofendia as pessoas, né? Eu não me ofendia, né? Tinha um grupo lá que dizia, você está fazendo, o que é isso, mano? Olha aqui, amarra as orelhas. A gente brincava assim. Esse cara se sentia humilhado e tudo.
começou a me perseguir e tudo mais. E eu comecei a ficar com raiva. E eu queria Deus fazer justiça naquela época, porque eu tinha essas ideias toscas, né, de evangélico, né? Deus, fazer justiça e tudo. E eu fui orar, Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Ele falou, tá bom, eu vou fazer. Que bom, o que eu faço, Senhor? Serve Ele. Trabalha para o sucesso dele. Eu falei, oh, Jesus. Ele comete uma besteira tão grande, ia causar um prejuízo na empresa. E eu descobri, o pessoal fala para mim, agora você fala lá com o chefe, você vai descontar, ele vai ser mandado embora e você vai ganhar a posição dele ainda. Eu orei e falei, pois é. Eu fui lá, cheguei para ele, mostrei o erro, mostrei como consertar, fiz todo o negócio e ainda ajudei a equipe que ia fazer o problema. Ele me olhou assim com aquela cara de... Depois ajudei ele mais outras 2 ou 3 coisas. Que ele ia cometer erro, eu fui lá, cheguei e falei, talvez aqui... Não falei mais assim, coisa errada. Eu falei, talvez aqui não tivesse certo. De repente aqui, o cara virou meu amigo. Eu fui convidado para trabalhar numa multinacional para ganhar o dobro. E eu vi, Senhor, Deus é bom demais. Passou um tempo, eu fui promovido a gerente. Mas sabe, a humildade precede a honra. Se você quer ver Deus colocando, então eu aprendi há muito tempo. Então assim, é bom trabalhar pelo sucesso do outro. Porém, muitas vezes você vai sentir que outros vão receber agradecimentos quando você fez tudo. Mas e aí, tudo bem? A gente trabalha para quem? Para os homens ou para o Senhor? Humilde de coração não considera nenhum trabalho pequeno demais para ele. Tem aquele pessoal, sabe? Que ele só dá tudo quando o negócio interessa para ele. Ele está numa equipe. Ele dá tudo se ele lidera. Ele dá tudo se a ideia dele vai ser feita. Agora, se não é a ideia dele, sabe como é que é? Dá aquele sempre cansado. Faz aí. Agora, quando é ele, nossa, e tá, e tudo mais, e tá, e vem, e tudo. Agora, quando não é, ou então seja uma coisa pequena. Eu lembro uma vez que a gente foi preparar uma área para uma área evangelística, lavar banheiro e tudo. E um cara que estava comigo, esse serviço aqui não é para nós, eu sou um diácono. Eu falei, não sei, né? Eu aprendi aqui nessa comunidade que se a gente não pode varrer um chão, não vai dar para pregar a Bíblia. E eu lembro que o cara foi lá conversar com os grandes pastores que estavam lá e eu fiquei lavando os banheiros. Eu sozinho. Mas aí, quando eu estava ali, eu senti uma alegria tão grande. Eu comecei a cantar naquele eco. Eu não sei cantar, né? Não tinha ninguém. Mas o Senhor estava lá dizendo, eu estou vendo você. Você está aí? Eu estou vendo você. Humilde de coração não se ofende facilmente. Sempre perdoa. O orgulhoso sempre se ofende. Demora para perdoar. Porque eu estou certo, porque não devia ser assim. Fica bicudo. Quer punir o outro. Marido orgulhoso quer punir a mulher. Mulher orgulhosa fala, quer punir. Fica mudo. Dá aqueles... fui muito injustiçado. Foi. Humilde de coração não se ofende facilmente. Você imagina Jesus? Jesus está lá na cruz, foi chicoteado, foi cuspido, pai, uma injustiça. E ele falou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. Como assim, Pai, perdoa? A primeira vez que eu li, eu falei, não dá muita raiva. É que nem aqueles filmes americanos cheios de vingança que, né, o cara é muito injustiçado, depois ele vai lá, mata todo mundo e tal. Aí você fala, yes! Só que isso, Jesus não faz isso. O humilde de coração não se ofende facilmente. Quanto mais fácil quanto mais fácil somos de ser ofendidos, mais o orgulho está dominando o nosso coração. Não é que a gente não vai se ofender. Mas mesmo que é ofendido, perdoa. O quanto antes.
Quanto antes você ficar livre, melhor, porque você continua caminhando. E por último, o humilde de coração é grato e satisfeito com o que tem e com quem é. Humilde de coração, ele fala, obrigado, Senhor. Se ele está andando com um carro muito ruim, quebrado, que não abre uma porta, ele fala, obrigado, Senhor. Se ele está com um carro zero, ele fala, obrigado, Senhor. Se tem pão com ovo, obrigado, Senhor. Se tem churrasco, obrigado, Senhor. O humilde, ele não quer ser a outra pessoa. Ele tem alegria porque ele diz, Senhor, o Senhor me fez de modo maravilhoso, eu sei que eu tenho um propósito. Quem está sempre se comparando, está sempre insatisfeito, né, gente? Esse é orgulho. Estamos dizendo, Deus, o Senhor fez errado, o Senhor me fez de um jeito, o Senhor foi injusto comigo, deu mais para Ele do que para mim. Em vez de buscar em Deus o que é todas as coisas maravilhosas que Ele já pôs em você, que você não descobriu ainda, porque Ele fez. Então esses 7 pontos ajudam a gente a pensar sobre como é que está nossa busca pela humildade, porque sabe, nesses 7 pontos, você vê quem é Jesus, quem é Jesus. E quando a gente crê nele, nós podemos ser semelhantes a ele. Então, encerrando aqui, lembra o texto de Filipenses 2, no começo dizia, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Porque quando a gente não considera que o outro é importante, a gente está sendo egoísta, ambicioso, vaidoso, orgulhoso. Cada um cuide não só dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O humilde, ele pensa nos outros. Por isso que o Evangelho tem uma essência, os outros, o próximo. Mas o orgulhoso, ele pensa nele primeiro. E se não sair do jeito dele, se não for conforme ele tem muita dificuldade em colaborar. Tem muita dificuldade em cooperar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É o texto que nós já lemos. Que esvaziou a si mesmo. E ele foi exaltado pelo Pai. Ser humilde não é então pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Tem outras pessoas. E agora eu queria, terminando aqui, lembrar de como Jesus falava dele mesmo, sabe? Jesus falava dele mesmo. No Evangelho de João, Jesus, quando fala dele mesmo, ele fala muitas vezes não e nada. Achei isso aqui no livro do Andrew Murray muito legal. Olha o que ele diz, o filho nada pode fazer de si mesmo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade. Esse é Jesus, o humilde. Não aceito glória que vem dos homens. Mas os orgulhosos, quando não são reconhecidos, nossa, eles ficam tão frustrados. Jesus fala, eu não aceito glória dos homens. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Ele continua. Tudo em João, está tudo em João. Meu ensino não é meu, João 7,16. Não estou aqui por mim mesmo, João 7,28. Nada faço por mim mesmo, João 8,28. Não vim de mim mesmo, ele me enviou. Eu não procuro a minha própria glória. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Mas essas palavras que eu estou falando, não são minhas. São do Pai que me enviou. Esse é Jesus. A aprovação, como nós falamos, não nos transforma em outra pessoa, revela a pessoa que somos. Se na hora da pressão, você percebe que saiu o que não devia. Comigo acontece assim. Essa semana aconteceu de novo. Fiquei tão triste porque no momento de pressão eu falei que eu não devia. Eu cheguei e falei, Senhor, quem mandou para tentar falar sobre humildade, né? E eu parei ali e falei, mostra essas coisas que estão no meu coração. E nesses últimos 3 dias eu fiquei orando e buscando a Deus. Ele foi mostrando tantas coisas que era um orgulho disfarçado no meu coração. Coisas que eu queria justiça, que eu queria mudança, mas eu não queria justiça. Toda vez que você está pensando em vingança, em alguém se dar mal, o orgulho está dominando o seu coração. E o pior é que, assim, você foi injustiçado. O pior é que a gente sofreu.
Humanamente, o pessoal vai dizer assim, não, você está certo. Mas não. Segundo a graça de Deus, não está certo. Não está certo. A humildade é o caminho para uma vida alegre e vitoriosa, cheia da presença de Deus. Quero desafiar você a... Você quer mais a presença de Deus? Então, a oração que temos que fazer é, Senhor, eu quero ser manso e humilde de coração. O Senhor já perdoou meus pecados, me deu uma nova vida, mas eu quero experimentar mais. O caminho para isso é começar a dizer, Senhor, mostra onde o orgulho tem se ocultado no meu coração, nos meus pensamentos. Olha, isso traz um alívio tão grande. Vamos orar. Pai, como é bom quando o Senhor mostra a verdade para nós. Na Tua luz veremos a luz, diz a Tua palavra. Ilumina os nossos corações e pensamentos nesta noite. A gente vai tomar a ceia agora. Tu és aquele que é manso e humilde de coração. O Senhor lavou os pés dos discípulos. E naquela noite o Senhor falou, estão vendo, eu sou o Mestre e o Senhor, e é verdade. E eu lavei os pés de vocês, para que vocês também façam a mesma coisa que eu fiz uns com os outros. Amem-se uns aos outros. Lavem os pés uns dos outros. Considerem o outro superior. Trabalhe para o sucesso do outro. Fique feliz quando ele se der bem. Ajude ele. Não o condene e perdoe rápido. Então, Senhor, ajuda-nos a ser assim. Porque assim nós vamos experimentar a Tua presença, a Tua alegria de uma maneira tão sobrenatural e poderosa. Nesse momento de crise pela qual estamos passando, de enfermidades e doenças, de pressões, somente os mansos e humildes vão permanecer, Senhor. Aqueles que se dobram diante de Ti. Obrigado, Pai, pela bondade. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado por perdoar sempre. Tu és tão humilde, Pai, que o Senhor perdoa sempre as mesmas coisas tantas vezes. E às vezes nós não perdoamos 2 vezes, meu irmão. Mas o Senhor perdoa sempre. E correndo o risco da gente errar de novo. Ajuda-nos nisto, Pai, no nome de Jesus, Teu Filho. No nome de Jesus, Teu Filho. Amém.